Opa, tudo bem, pessoal? Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre potência. Bem, a gente representa potência. Vamos escrever aqui. Vamos supor que eu tenha x elevado a m. E esse termo eu chamo de expoente. E esse termo eu chamo de base. Basicamente, isso aqui é uma potência. Então, eu vou já passar os casos gerais envolvendo potência e passar exemplos. Mas antes, eu posso. Vou dar um exemplo para vocês representando o que seria uma potência. Pensa que, por exemplo, eu tenho 2 ao cubo. 2 ao cubo pode ser escrito como sendo 2 vezes 2 vezes 2. Você entendeu? Vai ficar o seguinte: 2 vezes 2 vai me dar 4. Vezes 2 vai me dar 8. Agora vamos passar para os casos gerais, envolvendo potência. Vamos lá. Primeiro caso. Vamos pensar que eu tenha esse caso aqui, ó. X elevado a m elevado a n. Nesse caso, eu mantenho a base e faço o produto dos expoentes. Vou colocar isso aqui na prática. Esse aqui é o caso, é um caso geral, mas eu vou colocar na prática como é que eu posso escrever dessa vez. Pense que eu tenho 2 ao quadrado elevado ao cubo. Como eu posso desenvolver essa expressão? Eu posso desenvolver a expressão dessa forma aqui, ó. 2, que é a base, né? Eu mantenho 2 e multiplico por 3. Então, nesse caso, eu vou ter 2 elevado a 6, que vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 vezes 6, né? Nesse caso, eu vou ter 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 62, vezes 2, 64. Basicamente é isso que eu quero dizer com esse primeiro caso. Quando eu tenho uma potência elevada a um expoente, eu mantenho a base e multiplico os expoentes. Agora vamos para o segundo caso. Vamos fazer agora o caso inverso. Vamos supor que eu tenha x elevado a m dividido por x elevado a n. Nesse caso, eu faço a diferença, ou seja, eu faço x, né? E é uma regra em geral. Nesse caso aqui, ó, eu preciso manter. Primeiro vem, ó, sempre o expoente do numerador. No caso, em fração, né, que no caso é o vídeo anterior, eu desenvolvo isso aqui como sendo uma fração. Isso aqui, no caso, é um numerador e esse aqui é o denominador. Então, eu sempre vou manter o numerador, ou seja, o n, e eu vou subtrair por n. E eu vou ter essa expressão aqui. Vou dar um exemplo. Pensa que eu tenho 2 ao quadrado dividido por 2 terços. O que eu vou ter nesse caso? Eu faço o seguinte. Eu mantenho a base, que é 2. Coloco aqui o expoente do numerador, que nesse caso aqui é 2. E eu subtraio, né? Ou seja, eu faço menos o expoente do denominador. Nesse caso é 2 menos 3. 2 menos 3 é igual a 2 elevado a menos 1. Ó, você tem que prestar atenção também com o sinal. Por exemplo, quando eu tenho 2 menos 3, não é 1, é menos 1. Pensa o seguinte, pensa que para você colocar essa ideia na sua cabeça, pensa que você tem uma dívida. Então pensa que você tem que pagar 3 reais pro João. Só que no momento você só tem 2. Você pode pagar a sua dívida adiantado e antecipar, né, os 2 reais, mas você ainda vai continuar devendo 1. Ou seja, você ainda vai continuar devendo 1 real. E matematicamente, a gente pode representar a dívida com um sinal negativo. Entende?
Basicamente é assim. Eu acho que eu vou fazer um outro caso, porque pode ter ficado meio confuso. Vou tentar fazer o inverso. Se eu tivesse, por exemplo, sei lá, 2 elevado a 4 dividido por 2 ao cubo, o que eu faço nessa situação? Eu mantenho o 2, certo? Eu mantenho o 2. Eu faço a diferença com o expoente do numerador menos o expoente do denominador. E nesse caso eu vou ter 2 elevado a 1, que é igual a 2. Certinho, pessoal? Agora vamos para o terceiro caso. Aproveitando que eu já falei desse negativo, tenho uma propriedade envolvendo esse número negativo. Vamos supor, vamos supor que eu tenha x elevado a menos m. Quando eu tenho x elevado a menos m, eu posso escrever essa expressão como sendo 1 elevado a x, 1 sobre x elevado a m. Como assim? Vou dar um exemplo. Vamos pegar esse número aqui que eu usei anteriormente, 2 elevado a menos 1. Tá vendo que esse menos 1 é negativo? Eu posso deixar isso aqui positivo, preciso escrever dessa forma aqui, ó, em forma de fração. Tá vendo? O menos 1, ele passa a ser 1 se eu inverter. Vou dar um outro exemplo. 4 menos 2. Eu posso fazer, ó, 1 sobre 4 ao quadrado. É só você jogar esse 4 menos 2 para baixo e inverter o sinal do expoente. Correto? Vou dar um outro exemplo. 9 menos 4. Eu posso escrever isso aqui dessa forma. Eu pego 1, coloco sobre e coloco 9 elevado a 4. Apenas isso. Entendido? Agora vamos para o quarto caso. Vamos supor... vamos lá. Esse caso é muito importante. Vamos supor que eu tenha isso aqui, ó. Que eu tenha x, né, com m dividido por n. Nesse caso aqui, eu posso representar essa potência em um formato de raiz. Mas como assim formato de raiz? Eu posso apresentar dessa forma aqui, ó. Calma, que eu vou dar um exemplo. Esse caso é delicado, eu peço que vocês prestem bastante atenção no exemplo que eu vou dar. Vamos lá. Eu tenho x elevado a meio. Como eu posso representar esse caso? Eu posso representar dessa forma aqui, ó. Raiz de x. Como assim? Esse 2 aqui, o denominador dessa fração, ele vai para cá. E o numerador dessa fração é o expoente desse número. Vou fazer mais 3 exemplos, porque isso aqui é bem delicado. Eu acho que fazendo exemplo a gente consegue entender melhor. Vamos lá, vamos pensar que eu tenho 2 e eu levo 2 terços. Como eu farei para resolver nesse caso aqui? Eu abriria a raiz. O denominador, ele fica aqui. E o numerador, ele vem para cá. Certo? Vamos fazer um outro exemplo agora. 3 com 2 terços. De novo, o 3 ele vem para cá. Eu mantenho o 3 aqui dentro da raiz. E eu preservo esse 2 como expoente desse 3. Correto? Vamos para o último exemplo. Vamos supor que eu tenha 5 sextos. O que eu faço? Eu pego esse 6, né? Monto uma raiz. Vamos cá, monto uma raiz, coloco 6. Tá aí tudo bem. Né? Pego aqui a base, né? Pego aqui, ó, a base do expoente. Coloco aqui dentro da raiz. O que eu faço? Aqui eu tenho uma fração. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, ó, o denominador e vou colocar aqui. Então, eu pego o numerador e uso como expoente. Certo? Eu posso fazer essa troca. E no caso de propriedade, porque eu estava já esquecendo, que é o quinto caso. Nesse caso que é quando eu tenho produto. Né? Quando eu tenho produto entre
potências. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha 2 vezes 3, 2 elevado ao cubo, vezes... Ou então 2 elevado à terceira, né? Vezes 4 elevado ao quadrado. Bom, nesse caso convém vocês lembrarem um pouquinho da tabuada. Entendeu? Ainda vou fazendo uma aula explicando as operações básicas. Mas 4 ao quadrado pode ser escrito dessa forma. 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado, né? Entre parênteses 4. Lembra do que eu falei anteriormente. Que eu posso desenvolver essa expressão e colocar 2 ao cubo vezes 2, né? 2 vezes 4, ó. Propriedade número 1, né? Primeiro caso. 2 vezes 4, 8. Então vai ficar 3 mais 8. Aqui vai dar 2 elevado a 11. Se eu não me engano, isso aqui vai me dar 2048. 2048. Acho que é isso. 2048. Agora vamos para o sexto caso. Não. Acho que posso resolver uma outra expressão aqui. Vamos supor que eu tenha, sei lá, 3 ao quadrado vezes 2 ao cubo. Putz, esse aqui não tem jeito. Esse aqui, olha, não tem como simplificar. Nesse caso aqui, a não ser que eu faça uma manipulação, só que daí já vai ser um negócio mais avançadinho. Mas por enquanto, considere isso aqui como não tendo solução. Beleza? A gente ainda vai chegar lá. Agora, vamos pensar aqui no sexto caso. Tanto adição quanto subtração, né? Pensa que eu tenho 2 ao cubo mais 4 ao quadrado. Como eu já fiz anteriormente, isso aqui vai me dar, ó, 2 ao cubo mais, lembra isso que é mais 2 elevado a 4. Por quê? Aqui eu vou ter 2 ao quadrado, né? 2 vezes 2 vai dar 4. Certo? Caso 1. O que acontece aqui? Aqui no caso é uma soma. Você tá entendendo? Aqui é uma soma. Então, eu posso fazer o seguinte. Aqui eu vou ter 2 ao cubo mais 2 ao cubo vezes 2. Perceba que eu tenho 2 ao cubo em evidência, eu tenho 2 ao cubo aqui também. Eu posso deixar esse 2 ao cubo em evidência. Ou seja, eu posso fazer 2 ao cubo, posso multiplicar, eu abro parênteses. Aqui eu posso colocar 1 mais 2. Entendeu? Então, nesse exemplo, eu posso escrever como sendo 1 mais 2, 3. Então vai ficar 3 vezes 2 ao cubo. Aí você deve estar se perguntando, como assim? Eu não entendi. Pensa que esse 2 ao cubo aqui, ó, ele seja igual a x. X pode ser qualquer valor. Pensa nisso. Pode ser inclusive 1. Eu vou considerar 2 ao cubo nesse exemplo como sendo 1. Eu vou substituir aqui, ó. Aqui vai ficar 1 mais 1 vezes 2. Isso aqui vai me dar 3. 3 vezes 1. Mas como eu considerei 1 como sendo o x, eu posso escrever a expressão como sendo 3x, né? Porque, ó, x é igual a 1. E eu posso escrever, ó, 3 vezes 2 ao cubo. Por quê? Porque eu considerei x também como sendo 2 ao cubo. Porque lembra, na matemática, x, ó, quando eu coloco uma letra numa expressão, eu posso precisar de literalmente qualquer coisa, mas qualquer coisa mesmo. Então, ó, nesse caso, aqui eu vou ter 3 vezes 2 ao cubo. Tentei trazer um geralzão sobre potência, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.